tudo bem? O tema de hoje é revisão de literatura. Você fica com aquele medo, qual revisão que eu vou fazer, qual conteúdo que eu vou colocar, quais as obras que eu vou escolher na minha revisão de literatura. Se você não sabe quais são os procedimentos, as técnicas que você pode aplicar e as super dicas, esse vídeo é para você. Então aproveita, já curte esse vídeo e bora lá! A revisão de literatura é um tema importantíssimo na hora de escrever um texto de caráter científico. Eu sou o professor Marcos Costa e nós aqui da Metzer estamos ávidos para ajudar você a melhorar a sua escrita científica. Então, o tema sobre revisão de literatura. Revisão de literatura não quer dizer que você tenha que fazer um estudo exaustivo. O que quer dizer isso? Um estudo de tudo que tem sobre aquele tema. A revisão de literatura, basicamente, é um foco sobre um determinado tema dentro de um conjunto de textos. Esse conjunto de texto pode ser maior ou menor, a depender do tipo de gênero acadêmico que você está escrevendo. Por exemplo, se você estiver escrevendo um artigo, a revisão de literatura vai ser muito menor do que se você estiver escrevendo, por exemplo, uma tese de doutorado. A tese de doutorado pressupõe uma revisão de literatura bastante sistemática e de caráter mais voluptuoso, ou seja, maior. Desse ponto de vista, quando você tem uma revisão de literatura, não basta você adquirir ou colocar lá um monte de trechos de livros que você acha que são importantes para a sua área. Nada disso. Isso pode levar a equívocos teóricos, bem como pode levar ao plágio, que é a cópia indevida de trechos ou obras de outros autores sem a devida referenciação. Nesse ponto de vista, para que você faça uma revisão de literatura útil, boa, que realmente possa encantar o seu leitor e ajudar na difusão da ciência, você não tem que se basear no seu achismo, naquilo que você acha que é importante, naquilo que você entende que seja o suprassumo da eficiência. Longe disso, longe de achismos, longe de comodismos. O importante na revisão da literatura, seja ela sistemática ou assistemática, vou te explicar qual a diferença. A revisão de literatura sistemática, ela se baseia em critérios que são geralmente quantitativos e qualitativos, em alguns casos, para a escolha das referências. Então, geralmente se escolhe alguns repositórios acadêmicos, por exemplo, Cielo, Web of Science, ou outro que tenha, por exemplo, o Diadorim. E lá você escolhe quais são os repositórios, coloca algumas palavras-chave que nós chamamos de descritores, e a partir desses descritores você vai selecionar um conjunto de artigos. Aí você vai ler o título, vai ler o resumo e depois vai fazer daqueles títulos, aqueles resumos que você considerar adequados com o seu tema, você vai selecionar um conjunto de artigos que você vai fazer o estudo analítico, dizendo o que cada um trouxe, contribuiu, e aí vai ter uma revisão bibliográfica sistêmica. Esse é um modo de se fazer. Existem outras técnicas que podem ser aplicadas. Essa é a mais comum. Depois, se você quiser fazer uma revisão de literatura não sistemática, que nós chamamos de revisão de literatura narrativa ou descritiva, é aquela revisão em que você vai narrar, de forma qualitativa, algumas obras, alguns textos, alguns artigos que você considera importantes a partir da sua experiência como pesquisador ou da sua própria cultura acadêmica. Esse tipo de revisão assistemática é feita por especialistas que já conhecem bastante a área, que conhecem quais são os manuais mais importantes. E a sistemática é feita por grupos de pesquisa, por pesquisadores iniciantes ou também equipes que queiram fazer um quantitativo maior sobre aquele tema. Então, uma vez escolhido se vai ser sistemático ou assistemático, você vai agora realmente fazer a revisão de literatura. A revisão de literatura não é uma coxa de retalhos, em que você vai colocando, fulano disse isso, fulano disse aquilo, nada disso. Não é um copiar e colar. Isso pode levar até a plágio, como eu disse. Então, não é legal fazer isso. O que é interessante que você faça? É importante que você correlacione um autor com o outro, mostrando o que a novidade, a contribuição desse autor com a novidade, a contribuição desse autor. Dizendo se eles concordam ou se eles não concordam. Dizendo se eles estão em embate ou se eles estão em acordo.
Isso é interessante, porque mostra que a ciência não é algo retilíneo, é algo que vai se fazendo, se refazendo. Para isso que nós fazemos a revisão de literatura, para ver se aquele tema realmente é relevante dentro do campo que você está estudando e se aquele tema já tem contribuições mais robustas ou ainda tem lacunas a serem preenchidas. Isso são duas questões que você tem que ter em mente na hora de fazer a sua revisão de literatura. As contribuições que já existem e as lacunas que precisam ser preenchidas dentro do rol de artigos que você leu. Lembra que não é só artigo científico, tem livros, teses, dissertações, TCCs, ou seja, monografias, que podem ser também alvo da sua revisão de literatura. A revisão de literatura, geralmente, usa-se a técnica pesquisa bibliográfica, né? O que é pesquisa bibliográfica? É a pesquisa em documentos que sejam basicamente de ordem externa, ou seja, eles comentam sobre o fenômeno e o estudado. E tem a pesquisa documental, que são documentos oficiais, geralmente, que abordam o próprio fenômeno. Por exemplo, a lei é um documento. E como documento, ele serve como pesquisa documental. Uma normativa também é uma pesquisa documental. Então, a sua revisão de literatura pode ser tanto uma pesquisa bibliográfica como uma pesquisa documental, a depender, por óbvio, do objeto de estudo que você está analisando. Se você está analisando, por exemplo, uma lei e as contribuições que ela trouxe à sociedade, você vai ter que usar tanto a pesquisa documental quanto a pesquisa bibliográfica. Se você está estudando um fenômeno específico de ordem bastante científica, por exemplo, estou estudando uma semente de uma determinada planta, você provavelmente vai aplicar somente a pesquisa bibliográfica. Então não há uma regra que você só tem que usar a pesquisa bibliográfica na revisão de literatura. A revisão de literatura não quer dizer que você vai estudar apenas livros, artigos, você também pode estudar documentos, desde que aqueles documentos se relacionem intrinsecamente àquele objeto de estudo que você está analisando. Ok? Feitas essas ressalvas, é importante agora, então, sistemática ou assistemática? Só a técnica da pesquisa bibliográfica ou também a técnica da pesquisa documental? Isso é importante você já ir colocando como as etapas. Depois, os tipos de materiais que você vai coletar. Esses materiais bibliográficos podem ser e tem que ser de ordem confiável. Não se pode colocar, por exemplo, fontes que não sejam de fato confiáveis. Por exemplo, o Wikipédia, aqui na cultura brasileira acadêmica, fontes informais, por exemplo, posts de Instagram, posts de Facebook. Essas fontes de redes sociais e outros materiais não são adequados para uma pesquisa de caráter acadêmica. Portanto, é muito importante que você esteja atento, atenta a quais são os materiais. Por exemplo, artigos de blogs. Mesmo que sejam escritos por especialistas, os blogs não são uma fonte de fato confiável, porque não passam por pareceristas e outros tipos de padrões de qualidade que nós temos nas revistas. Por exemplo, as revistas de periódico científico, pelo menos aquelas que têm qualis, elas se adequam a uma coisa muito importante, que são a revisão por pares. A revisão por pares é pelo menos 2 avaliadores que não se conhecem, que vão corrigir aquele texto, ver se eles estão adequados aos parâmetros e diretrizes daquela revista. E se eles concordarem, o texto é publicado. Se eles discordarem, vai vir um terceiro que vai avaliar se aquele texto está legal ou não para aquela revista. Certo? Vejam quantos critérios que a gente tem que se atentar quando vai escolher um material bibliográfico para a nossa revisão de literatura. Além disso, você tem que procurar ser sucinto, coerente sobre os materiais que você está coletando. Não apenas citar tudo que você leu. Não, você vai citar aquilo que realmente faz sentido para aquele objeto de estudo que você está estudando. Se eu estou estudando aquela sementinha lá daquela árvore, eu não vou falar sobre toda a fauna ou flora. Só se essa fauna ou flora de fato se relacionar àquela sementinha, ou seja, tem determinado animal que come a fruta e a partir daquela alimentação ele distribui as sementes ao redor. Aí sim eu vou citar.
né, material bibliográfico que comente essa cadeia. Mas, se não for isso, eu não vou citar nenhum tipo de fauna referente àquela semente, certo? Então, esses são exemplos claros para que você veja a adequação dentro de um repertório cultural, acadêmico, que você tem que ter na hora de realmente escrever e escolher o seu material bibliográfico. Então, você já observou as técnicas que você tem que aplicar, observou os critérios que você tem que utilizar. Agora, sobre tempo. Não utilize referências muito antigas. As revistas científicas e também documentos de trabalhos acadêmicos, como as monografias, TCCs, dissertações e teses, tem que ser material recente. E o recente, eu digo dos últimos 5 anos, porque a ciência vai se refazendo. Você usar materiais muito antigos, quando eu digo antigo, dos últimos 20 anos, 40 anos, são materiais que já estão ficando caducos, entre aspas. Não porque eles não servem mais, longe disso, tem materiais clássicos, tradicionais, que são de excelência e vão ser para a vida toda. Tá aí a Ilíada, tá aí a Poética de Aristóteles, né? Só que, para além desses materiais, busca-se na ciência usar materiais recentes, ou seja, textos escritos nos últimos 5 anos, para que de fato sua pesquisa traga contribuições para áreas da ciência, certo? Observados esses critérios, convido você a ir ao nosso site da Médica, no nosso blog, onde você vai encontrar muitas outras informações e com certeza um conteúdo de excelência que nós fizemos para você. Então, curta, comente, se esse conteúdo ajudou você, se ele trouxe insights para sua pesquisa, compartilhe com seu colega, compartilhe com quem está ao seu lado, para que outras pesquisas possam fazer melhor a revisão da literatura. Até a próxima!